pagodão de fundo. O pagodão de fundo. Pelo menos tem a trilha sonora no fundo. Os peruanos botaram. Vamos lá, Caio. Vamos lá, começou. Começamos, hein? Vamos lá, Caio. Quanto que é mais prazeroso ou mais perigoso o estilo do Diniz? Você fica junto com mais prazer ou mais perigo? Olha, eu acho que tentar falar um pouco mais alto para todo mundo escutar. Penso que o Diniz, desde o primeiro dia, ele vem implementando a sua filosofia de jogo. Né? Penso que ele entende e sabe muito bem que esse time tem uma sementinha do trabalho do Tite, né? E ele vem regando tudo isso. E pouco a pouco ele vem implementando a sua filosofia, né? Foram poucos dias, mas a gente já conseguiu adquirir bastante do que ele pensa, do que ele vê, do que ele enxerga, do que ele quer propor para a gente, né, como filosofia. E desde o primeiro dia ele não falou de estar exposto, né? Hoje eu consigo enxergar muito bem daquilo que ele quer colocar, né, como filosofia, que é uma filosofia muito prazerosa de se jogar, mas ao mesmo tempo a gente ocupa as posições e a gente sabe muito bem se resguardar e estar bem protegido, né? Creio que o time vai evoluir muito ainda, né? Acabamos sofrendo um gol, né, no último jogo por conta disso, mas por falha nossa, por descuido nosso, muito mais isso do que por causa da sua filosofia, né? Eu acho que se a gente vê todo o jogo, a gente analisou bem, analisamos, né, situações. Eu acho que em muitas situações a gente teve muito bem protegido, a gente conseguiu bem anular os contra-ataques e os ataques da Bolívia, né? Então a gente sabe que é uma filosofia muito ambiciosa, né? Mas ao mesmo tempo não tem descuido, não. Acho que é mais uma imagem que se passa assim do que para nós a gente se sente muito, muito bem. Ajuda aqui, ó. Desculpa. Tá bom? Esses dias dele, ele saiu chorando lá na Copa do Mundo, voltar nos braços da torcida, lá em Belém, os gols, chegar agora esse desafio aqui. Para vocês lá, voltou a ser menino, como você definiria seu grande amigo? Eu acho que ele é uma pessoa, é um jogador muito transparente, né? A gente consegue ver muito bem, né, o quanto que ele está feliz, o quanto que ele está disposto a fazer o seu melhor, a ajudar a seleção brasileira, né, e quanto que ele está focado nessa nova etapa, nesse novo ciclo, né? Eu acho que também, né, a vinda do Diniz ajudou muito, ele se sente muita vontade, né? Tiveram muitas conversas entre os dois, né? E o Diniz ele é um treinador que passa muita confiança, né? Que não só para ele, mas acho que para o time inteiro, para mim também, principalmente, falando particularmente, a gente vê para todos os jogadores, ele transmite muita confiança, né? Ele exige muito, né? E ele tem uma filosofia de jogo, mas ao mesmo tempo ele te dá muito respaldo, né? Então é isso que quando a gente está em campo a gente vê todos os jogadores se sentindo bem, confiante, né, para exercer aquilo que ele pede, né? E o Ney não é diferente. Eu acho que com o respaldo do Diniz, com a ideia de jogo, né, que vai muito muito bem para ele, né? A gente vê ele muito livre, muito bem e para fazer aquilo que ele gosta de fazer dentro de campo, né? E com o time entendendo, com o Diniz sabendo usá-lo da melhor forma, eu acho que o Ney pode ajudar muito a gente aqui na seleção brasileira. Jogo de Belém, todo mundo sai feliz. Você sai feliz, vocês saem felizes, Diniz sai feliz, enfim, vale deixar daquela seleção que eu tinha ensinado para todo mundo. Menos uma pessoa. O Richarlison quadrado, chorando, insatisfeito com o que está acontecendo com ele. A pergunta para você é: de que forma você, os líderes da seleção, estão tentando ajudar a sair a se motivar na seleção, mostrar que ele não é o Richarlison do Belém. Ele é o Richarlison lá atrás, com gols, e que pode, como o Peru, se encantar. Como é que está sendo esse apoio para ele? Isso eu acho que
Nós na seleção, a gente já vivemos muitos momentos aqui dentro, né? Eu já vi tantos jogadores vivendo altos e baixos, né? A gente sabe que o futebol ele é muito rápido, né? Tanto quanto para bem, tanto quanto para ruim. E é isso que a gente tenta passar para ele, transmitir para ele. A gente conversou, né? Ele senta na mesa ali do nosso lado, a gente conversa bastante, a gente já vê ele muito mais leve, muito mais tranquilo quanto depois do jogo, né? A gente sabe que para um atacante é muito importante, né, fazer gols e tudo, mas eu acho que o papel que ele desempenhou em campo, né, dentro de jogo, com movimentações, com a pressão, com o posicionamento, né, foi muito importante. Claro que faltou o gol para coroar essa bela atuação que ele teve em Belém, né? Mas com esse estilo de jogo que a gente tem, né, com essa filosofia do Diniz, né, eu acho que oportunidades virão, muitas oportunidades vão vir, né? A gente viu no jogo em Belém, a gente com bastante posse de bola, com muitas chances criadas, né? Então a gente procurou passar tranquilidade para ele, porque esse gol vai vir, esse gol vai sair, né? No momento exato ele não pode também ficar desesperado para fazer esse gol, senão vai ser cada vez mais difícil. Ele tem que estar tranquilo, porque um atacante ele precisa muito, né, disso para conseguir desempenhar o melhor papel ali na frente do gol. Então foi isso que a gente falou, foi isso que a gente conversou, né, nesses dias, no treinamento também, ontem a gente falando bastante, né, e a gente aqui tá procurando se ajudar, né, o máximo, né, a gente quer ver todo mundo bem, né, a gente não pode, como você mesmo disse, tá todo mundo feliz e a gente tem um companheiro que não está satisfeito, que não está feliz de deixá-lo, né, ele para fora desse ambiente. A gente está sempre buscando a todos, né, a gente sabe que eliminatórias, Copa do Mundo, né, e eu estou aqui já no meu terceiro ciclo, né, eu sei o quanto que é importante todos os jogadores tá bem, porque ajuda, a gente precisa de todo mundo, né, em um jogo a gente nunca sabe quem é que vai decidir, nunca sabe quem é que vai ajudar, então a gente não pode deixar um companheiro para trás nunca. Marquinhos, como é que está sendo esse novo momento, né? Porque você se acostumou a jogar com zagueiros muito experientes do seu lado e hoje você é a liderança, está vindo uma nova geração de zagueiros aí. E como é que vai ser enfrentar o Guerreiro de novo, que é um jogador que você conhece muito bem? Isso penso que, para mim, eu encaro da melhor maneira possível sempre todas as situações da minha vida, né? Foi um prazer enorme estar com todos aqueles nomes na zaga, Thiago, Miranda, Davi Luiz, né? Tive grandes companheiros, Sérgio Ramos no Paris Saint-Germain, né? E eu aprendi muito, né? Aprendi muito, cresci muito com cada um, com cada personalidade, né? Então hoje, da melhor maneira, tento ser aquilo que eles foram para mim, né? Para os meus companheiros, passar tranquilidade, passar confiança, passar com conversa, né, tentando ajudar ao máximo dentro e fora de campo, né, e a gente dia a dia vivendo tranquilamente, né, não precisa forçar nada, não precisa exagerar em nada. Creio que se esses jogadores, né, os zagueiros que estão aqui, se chegaram até aqui é porque tem muita qualidade, né, não vai ser eu que vou mudar, que vou fazer né, algo extraordinário para eles, então é simplesmente dar o apoio, né, dar confiança, fazer o meu melhor dentro de campo, porque eu fazendo o meu melhor dentro de campo eu vou ajudar com certeza o meu companheiro, né, e trabalhar em equipe, né, penso que é isso o mais importante, né, o que eu tentei exercer com os meus companheiros, né, e a outra pergunta era sobre o Guerreiro, né, e o Guerreiro é um atacante que eu conheço muito bem, desde a época do Corinthians, né, quando ele chegou eu ainda estava lá, fiz alguns treinamentos, né, alguns jogos, né, com ele. É um atacante de muita qualidade, né, apesar da idade hoje, independente disso, a gente vê grandes jogadores com idade já, mas jogando muito, com muita qualidade, com muita experiência. Creio que jogadores podem até mesmo melhorar com o passar da idade, então a cautela é sempre a mesma, o rigor é sempre o mesmo. A gente sabe o quanto que é difícil jogar contra o Peru aqui, né, a gente sabe da rivalidade que tem com o Brasil nesses últimos anos, né, e a gente vai se preparar da melhor forma, né, não só pensando no Guerreiro, mas sim na seleção peruana, que é uma seleção muito qualificada. A gente sabe da dificuldade que é uma eliminatórias, né, então a gente tem que se focar no nosso trabalho, mas também saber que uma seleção ela é coletiva também.
e gente pra caramba na porta do hotel, que é outra loucura pra sair. Você imaginava encontrar esse acesso todo aqui? No Brasil não é normal, mas aqui, assim, o hotel pode estar uma loucura pra você sair. É verdade. Minha terceira eliminatórias, né, e a gente sabe o quanto é importante, né, a eliminatórias em todos os países aqui na Sul-América, né, por onde o Brasil passa ele leva muita gente, né, mas às vezes muito contra, né, muita pressão contra, e a gente fica feliz de estar vindo aqui, né, e estar recebendo também bastante brasileiros. A gente vê muita camisa do Brasil na porta do hotel, e creio que tudo isso é fruto, né, da história do Brasil, dos grandes jogadores que passaram, né, dos grandes estrelas, dos títulos que o Brasil conquistou, né, e de um momento também que a seleção brasileira vem vivendo, tentando reconquistar cada vez mais, né, o seu respeito, o seu respaldo na Sul-América e também mundial. Né, esse é o nosso trabalho, né, dentro de campo, fazendo um trabalho bem feito. Eu acho que a gente vai levar cada vez mais as pessoas junto com a gente, né, e creio que esse é o nosso foco, né. A gente, quando vai para algum jogo fora de casa no Brasil, né, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, né, e o que a gente encontrou aqui, né, foi muito positivo, né, na porta do hotel, né, e vamos ver também amanhã, né, o que vai ser. Creio que será muito diferente pela experiência que tive das outras vezes que vim, né, então a gente tem que estar preparado para tudo, né, quanto para o apoio positivo, quanto para a pressão negativa. Cara, você já viveu bastante coisa aí na tua carreira, você já jogou em time com estrelas, técnico que vai, que vem. Na seleção brasileira vocês tinham um ambiente espetacular, as coisas não deram certo em 2 Copas do Mundo. Você já deu bastante volta sobre o que poderia ser diferente para as coisas darem efetivamente super sério. Se você pudesse montar uma fórmula do sucesso ali, entre tática, entre ambiente, entre sorte, o que você acha que é o que vai dar o resultado final lá do título do futebol? É uma pergunta interessante, mas eu acho que a primeira coisa, uma forma para o sucesso, eu acho que não existe uma fórmula só, né? A gente vê muitas filosofias diferentes sendo campeões, a gente vê times que se dão bem dentro de campo, que são campeões, a gente vê times que os jogadores nem se gostam, nem se olham, né? Mas dentro de campo eles estão ali lutando pelo mesmo objetivo, né? Eu acho muito difícil, assim como você disse, a gente tinha um ambiente maravilhoso aqui, a gente treinou demais, a gente trabalhou demais, a gente focou, a gente tentou fazer tudo do nosso melhor, o que podia, né? Em detalhes a gente acabou perdendo, né, uma Copa do Mundo. Então eu acho que o futebol é muito isso, né? E ele é mágico, ele é encantador por todas essas surpresas que a vida tem e por não ter essa fórmula, né, estabelecida de sucesso, né? A gente vê muitas pessoas com dificuldades que tiveram sucesso, a gente vê pessoas também que tinham uma vida melhor e também conseguiram ter sucesso. Eu não posso dizer assim uma fórmula exata, eu acho que eu posso dizer aquilo que eu acredito, né, mas que não, talvez que para outras pessoas não possam ser aquilo que é exato, né, mas é o trabalho, né, são os detalhes, a sorte, eu acho que a gente não pode contar com ela, então o que a gente pode fazer, o que a gente pode contar, minimizar os erros com o trabalho, com a concentração, com tudo que a gente pode fazer em preparação para chegar, né, lá bem e fazer o nosso melhor. Eu acho que é isso que eu acredito, né, e depois o resto também é coisa divina lá de cima. Para finalizar em português aqui. Marquinhos, quando ele fala com você, o árbitro falou que não foi bem na área. Marquinhos, ao longo da tua carreira, você jogou em várias posições atrás. Primeiro volante, lateral, sempre foi uma marca sua. O Diniz é um cara que gosta de improvisar dentro do próprio jogo, sem necessariamente fazer uma troca com a substituição. Eu queria que você falasse sobre isso, você já te usou nos treinamentos de alguma posição diferente. Um abraço para a sua. Fala, Edu. Sim, o Diniz ele tem uma filosofia estabelecida de muita mobilidade, né? Em campo, acho que todo mundo já sabe isso, e hoje eu estando ao lado dele aqui na seleção brasileira, eu consigo enxergar muito bem, né, as ideias,
coloque em prática, né? Por muitas vezes você vai acabar vendo um zagueiro de lateral, né, dentro de campo, um lateral que vai acabar sendo um meia flutuando entre linhas, né? Mas como eu disse antes, a gente nunca vai estar desprotegido, né? E esse é o lema dele, a gente com muita mobilidade, tentando chamar a atenção dos adversários para alguma coisa que a gente quer e depois acabar trazendo, né, para outro objetivo nosso. Né, ele ainda não me testou em diferentes posições, né, mas existe sim essa mobilidade dentro de jogo mesmo, né, e onde todos nós vamos ter que acabar se acostumando com isso e se sentir confortável com toda essa disposição. Né, eu acho que é alguma coisa muito interessante, né, muito prazeroso de jogar, porque a gente vê todo mundo participando, todo mundo sabendo o quanto é importante, né, cada posição. Às vezes a gente vai acabar vendo um meia, um volante que vai ter que ter a mesmo rigor e a mesma concentração de um defensor em algum momento do jogo, né? Então acho que isso acaba tendo uma conscientização tática e de ideias e de rigor e de concentração de todos que é muito importante para o nosso crescimento coletivo. Buenas tardes. Bom, acho que Brasil e Peru vem tendo uma rivalidade muito grande, né, nesses últimos anos, na Copa América, em eliminatórias, jogos sempre muito disputados, sempre muito difíceis. Né, eu acho que por algumas vezes o resultado não diz a real ideia do jogo, porque a gente sabe o quanto foi difícil de buscar esses resultados. Né, o Peru cada vez mais vem crescendo, né, em uma geração de jogadores que sempre deu muita dificuldade para a gente, né, nos jogos, né, e o Paulo Guerreiro vem fazendo parte dessa geração, né, ele vem sempre, eu o conheço desde a época do Corinthians, né, e sei da grandeza, né, da qualidade que ele tem, hoje com a experiência, né, creio que seja ainda um jogador melhor, né, e todo esse sucesso, né, dos últimos anos da seleção do Peru passa também pelo grande jogador que o Paulo Guerreiro é. Show. A gente volta depois do treino. Obrigado, gente. Quem não perguntou vai perguntar. Obrigado. Valeu.